Olá pessoal, boa noite. Tentando entrar aqui, quer dizer, entrando, né? Nessa noite eu tenho como convidado o grande Celso Adolfo, cantor, violonista, compositor, um exímio músico que está na estrada desde 83, que tem trabalhos belíssimos e olha ele aí, maravilha, chegou. Tá me ouvindo? Oi. Eu estou te ouvindo muito bem. Oh, que bom. Eu pus o fonezinho. Deixa eu ir para Isso. trás aqui. Lá para Eu trás, eu nunca, também. eu nunca Tudo bem, apareço Dani? em lugar nenhum, tudo bem. Fiquei Tudo. hoje te ouvindo, passei o dia dedicada a você, assim, Olha que. ouvindo suas coisas lindas, né? E quase que não deu tempo de reler algum conto do Guimarães, assim, para aclimatar mais um pouquinho, né? Ah, tranquilo. Não, isso é. Não tem tempo para você chegar e ler isso tudo novamente. Está tranquilo. Tudo beleza, Daniela? Tudo beleza. Então, antes de mais nada, eu quero saudar aqui a minha cunhada, Regina Almada Horta Marques. Esse Marques aí é da minha família. E Ah, os Almada Horta são mineiros e são de Juiz de Fora, né? essa Então, é parente da minha mãe, né? exatamente. Então, fazer uma saudação a Regina, carioca lá da Gema, e que fez esse contato aí para nós, né? Regina e meu irmão Eduardo, né? Eduardo Marques. É, Moro no Rio há muitos anos, já tem filhas lá, né? Então, Flavinha, Mônica, todo mundo. Então, um pé em Minas é, Gerais e outro pé no Rio de Janeiro. é o tio Geraldo, pai dela, foi estudar medicina lá e aí os filhos nasceram lá, todo mundo ficou lá, né? Exatamente. O famoso doutor Geraldo, figuraço, conheci muito, viu? Aliás, Que barato. maravilha. Quando saiu o primeiro livro dos três ou quatro do Pedro Nava, o doutor Geraldo não largava aqueles livros do Pedro Nava, né? Livros biográficos, né? Contando coisas aqui de Minas Gerais e tudo, e dele próprio, né? Muito bom. Doutor Geraldo figuraça. E Dona Margot também. Figuraça, dona Margot. Isso aí. Maravilha. Você ficou em Minas mesmo, né? Eu fiquei. A gente fica, mas com a história da internet aí foi melhor ainda, né? Porque ficar, ficar em algum lugar, de preferência no lugar onde você nasceu, né? E podendo a partir daí expandir-se mundo afora Sim, sim. sem grandes, como é que fala, gente, movimentações físicas, é melhor, né? É melhor. Mas viajar também é muito bom. Eu viajei sempre para o Rio de Janeiro. Tentei muita coisa no Rio de Janeiro, mas é uma luta árdua aquele negócio ali. Eu peguei a época da gravadora tradicional, né? Uhum. Anos 80, aí o assunto é mais complicado, um pouco mais complicado. Você, antes de você começar, eu falo assim, gente, Celso Adolfo não tem uma pessoa que assim não conheça, e nós que nem sabemos. É, Né? Então, eu na adolescência, todo mundo pedia para tocar, isso é um hino, assim, das músicas mais consagradas, talvez mais conhecidas da música popular brasileira, olha, mais reverenciadas essa música sua. é, E é linda, é linda. você sabe que eu fiz um projeto Pixinguinha, foi até o último da série, já tem bons anos isso, né? Eu fiz na companhia do
da Jane Duboc e do Maurício Carrilho, né? Nós rodamos aí o Brasil e não tinha um lugar onde eu fosse tocar e que a gente fosse se apresentar, né? Que essa música não fosse conhecida. Essa música é dessas coisas, igual um rio subterrâneo, né? Isso vai andando sem a gente saber o que aconteceu, por que foi. A música tem isso, né? E ela vai... um rastilhozinho de pólvora que está aceso e aí vai andando, vai andando. Aí eu me lembro que nós fomos tocar em Rondônia. Olha só, nós fomos longe. Rondônia, olha só. Não, o Projeto Pixinguinha fez o interior do Rio, o Rio de Janeiro capital, depois Brasília, depois fizemos muita coisa, depois fizemos o norte do Brasil. É a única chance de ir ao norte do Brasil e de alguém do norte do Brasil vir tocar aqui no sul, é por intermédio desses projetos, né? Mas aí, o Projeto Pixinguinha acabou, infelizmente, e os projetos, né, de incentivo à cultura estão sob ataque, né, infelizmente, é de uma estupidez inacreditável isso, mas era uma troca importantíssima, chegar lá, num lugar, por exemplo, tocar em Santarém, olha só, depois tocar no Teatro Amazonas, em Manaus. Nossa. E, enfim, rodamos muito. Toquei em Belém, no espaço ao ar livre, ótimo, fala que bancada assim na frente. E cada lugar desse por onde a gente passava, ali o Projeto Pixinguinha tinha o compromisso de que artistas daqueles lugares também viriam tocar no sul. Então o Brasil estava fazendo, durante bons anos, né? Eu acho que o Projeto Pixinguinha começou nos anos 70. Isso em 76 ou 77, uma coisa assim. E começou no Rio de Janeiro e a ideia naquela época era mais fechada, era só artistas que morassem no Rio de Janeiro e eles que saíam. Depois, a partir de um certo momento, começou a ter a troca. Os que era troca. Não era só os do Rio de Janeiro. Os que morassem no Rio de Janeiro que sairiam, né? Mas os que morassem fora viriam, né? Viriam para alguma cidade, ou para o Rio e tal. Depois, o projeto passou a ter essa abrangência, né? De fazer uma coisa abrangendo regiões, e as regiões iam se comunicando, né? E eu participei... Isso foi coisa do Hermínio Belo de Carvalho. Ele foi um dos idealizadores disso, lá da antiga Funarte, né? Da antiga Funarte. Aliás, eu cheguei a tocar no Rio de Janeiro, no Teatro da Funarte. Acho que é o Teatro da Funarte. Poxa, me deu um branco aqui, porque isso foi em 1981, 82, por aí. Mas o Projeto Pixinguinha já acontecia. E eu vi aqui em Belo Horizonte Cartola, Clementina de Jesus, eu vi essa turma toda do samba do Rio de Janeiro e de outros gêneros né, de música que estavam fora de Belo Horizonte e vinham para cá. E era tão importante isso, Daniela, que o Cartola, por exemplo, ele era acompanhado por músicos daqui de Belo Horizonte. Tinha um grupo aqui chamado Naquele Tempo. Naquele tempo. Era o Branco no cavaquinho, o Flávio Fontinero no sete cordas e no bandolim, no pandeiro era o Bigô. Eu não sabia disso. E essa turma acompanhava artistas sambistas, em geral do Rio de Janeiro, que vinham para cá. E o Cartola foi um deles. E isso me marcou muito na época, vendo aquilo. Era muito bonito ouvir aquele repertório brasileiro todo nessa troca do Projeto Pixinguinha. Então, eu estou falando isso tudo para chegar nesse ponto aqui. Que quando a gente foi tocar lá no norte, nós tocássemos nós dois, não é que tinha gente que conhecia essa música lá? Quer dizer, era um negócio... Eu não tinha essa noção de como essas coisas andavam, né? É muito comum, né, entre todos nós que fazemos música, é isso, né? A música anda muito mais do que a gente, né?
É Mas ótimo. essa música eu acho que ela é tipo um hino mesmo, assim, né? Você pega o violão, você vê a pessoa começa a cantar isso, pede isso, É. qualquer lugar, assim, Esses acordes iniciais são manjados, né? é. É. Ou o cara pega e faz isso. É. Se o sujeito pegou isso aqui, é, é. É. E nós que nem Nós que nem sabemos sabemos quanto quanto nos nós queremos, queremos, e nem lindos, sabemos ai, tudo o que queremos, queremos, como é difícil o esse desejo de desejo de amar. amar. Aí vai. Ai, que pena, podia ir mais. Você que nunca soube quanto eu Eu quis, quis que não me coube, não me viu raiz, raiz, nascendo, crescendo nos crescendo terrenos no seus. céu. É lindo, Eu na janela olhando a lua, perguntando à encontrando a lua, lua, onde você foi você foi amar? amar. E nós que nem soubemos nos querer de Queremos vez, ver estamos sós, laçados em dois lançados em dois nós. nós. Um que é meu beijo, o outro é o lábio seu. Não sei sair cantando sem Cantando contar sem você, que você, eu sei cantar, mas conto com com você. você, Eu vou seguir, mas seguir, vou mas seguir você você. que você. Queria que assim, sabendo se a gente se quer, queria me rimar no seu colo, mulher, vencer a vida de onde ela vier, ganhar seu chegar, não chegar meu, dar de mim um homem que é seu. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ela aí, ó. Nós dois. Bonito demais. Você queria tocar uma para Regina, Olha, a esposa do seu irmão, Regina Horta. eu vou tocar, mas na hora que a gente falar do Remanso, eu vou tocar. Ah, do Remanso. Do Remanso de Rio Largo. Esse disco aqui, né? Não sei se a imagem tá aí, tá, né? Nossa, esse disco é lindo, a capa é linda. Isso aí, ó. Tem a faixa, acho que é no Papo, que eu fiquei Milho no, apaixonada. milho no É o papo. Milho no Papo. Tempo de festa no céu. É isso aí? Deus Não, então, pintou. então será que é uma. Ela é uma. É de um outro, assim, que ela é. Fala de uma menina borboleta. Desejo. Fala de uma Desejo. menina borboleta, que é a coisa mais linda. Não tocando tizil, Essa, papagosto contigo. essa. A vida na falta, a vida no bico. Buriti cai no chão, luar na luneta. Menina nova tem coração de borboleta. Eu já voei nos sertões, nas noites deste planeta, pra ver o céu com teus olhos, menina. Dá-me olhos de cometa. Aí vai. Ai, nossa, chorar, é linda essa música, linda. Desejo, é.
É, uma borboleta. E eu cito aí na letra, vou até pegar aqui para a gente lembrar desse detalhe, que nós já entramos aqui no assunto do remanso, né? Aham. É, ela está aqui, ó. Eu estou com a minha pastona aqui na frente, tá vendo? E sem essa Uhum. pasta aqui não tem jeito, não. É, O encarte é lindo, né? Que traz esses trabalhadores aqui, né? é Traz os trabalhadores. o encarte é muito bonito. É um trabalho gráfico aqui do Guilherme Seara, né, que trabalha sempre comigo. As fotos são do Eduardo Gontijo, grandes figuras daqui. E essa foto que você falou aí dos trabalhadores é um momento muito importante aqui da história do... Ela aqui, ó. Estou procurando ela aqui, ó. Então, as fotos dos trabalhadores, ela abre o CD. Isso. E isso aqui, esses trabalhadores aqui, gente, olha só, isso aqui é uma foto lá de 1930, 28, 29, 30, por aí, essa foto. Esse pessoal aqui abria estrada na picareta, na enxada, Nossa. e, 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 e transportava a terra no lombo de burro, no carrinho, qualquer coisa. Essa turma aqui, era assim que essa turma trabalhava, abrindo estradas. E essa foto é muito linda. E essa foto é ligada com a novela, é, com a novela... Ô, gente, Vocês conseguiram em museu essa foto? Foi museu algum acervo? museu. Essa foto aqui, ela é ligada com... Não, tem que lembrar aqui o negócio direitinho, com o que ela é ligada. Samba Chula, que foi a música. É A Volta do Marido Pródigo, lembrei. Ah, tá. É ligado com a novela A Volta do Marido Pródigo. Nesse meio aqui dessa turma aí, tinha, nessa época, lá em Itaguara, que aqui é a 100 quilômetros de Belo Horizonte, na direção de São Paulo, tinha um sujeito lá chamado Lalino. E o Lalino era muito conversado, muito metido a esperto, então ele era casado com a Ritinha, uma moça muito linda e tudo, e o Lalino sempre foi meio mentiroso, meio tirado a esperto, então ele falava que ele conhecia Belo Horizonte e o Rio de Janeiro. Ele não tinha saído dos limites ali do então distrito de Itaúna, né, Itaguara. Ele não tinha saído dali. Mas aí tinha um espanhol, tinha espanhóis por lá, não sei o que essa turma estava buscando lá não. Mas o espanhol, sabendo dessa história do Lalino, e sabendo que o Lalino nunca tinha ido mesmo de coisa nenhuma para o Rio de Janeiro, o espanhol tinha um dinheiro e ofereceu ao Lalino um empréstimo. E o Lalino foi para o Rio de Janeiro, de verdade. Aí foi lá e ficou 6 meses no Rio de Janeiro. O dinheiro acabou, o Lalino voltou, mas foi tempo suficiente para o espanhol tomar a mulher do Lalino, a Ritinha. Ai, meu Deus. Essa, Foi, foi o que essa, ele teve que devolver, assim. isso tudo é verdade, são páginas verdadeiras das novelas lá do Sagarana. E aí, quando o Lalino volta e já tinha perdido a Ritinha, na última música eu relato esse negócio com minhas palavras, né? Que eu recontei muitas coisas que estão no livro, né? Peguei o espírito da coisa e fui escrevendo com minhas palavras. E com citações, às vezes, né, reais das páginas do livro. Mas quando o Lalino chegou e viu que tinha perdido a Ritinha, não teve jeito. Ele tentou, e aí tinha um tal de Major Anacleto que estava concorrendo a eleição na região.
o prefeito ali. E ele, então, entrou na campanha do Major Anacleto, e o Lalino era bom de papo, bom de bico, cheio de onda, tinha chegado do Rio de Janeiro, quer dizer, ele imaginou que ele estava chegando do Rio de Janeiro com a famosa esperteza, né, do carioca, mas, enfim, ele fez um jogo ali e o Major Anacleto ganhou a eleição. O que o Lalino colocou no jogo? Falou assim, eu te apoio, mas você vai ter que mandar os espanhóis embora daqui da região. E o Major Anacleto inventou um desculpa esfarrapada qualquer para não mandar só um espanhol embora, que tinha tomado a Ritinha. Ele inventou um troço lá e mandou todos os espanhóis embora. Aí a Ritinha voltou para o Lalino, o esperto, que está nessa última música que chama, eu chamei de Samba Chula. Esse aí, da volta do marido pródigo. Samba Chula, né? Samba Chula. Samba Chula. É a última do disco. E o que predomina também é esse ritmo, né? Que é uma coisa que predomina também nesse trabalho, né? Que é muito bacana. A música brasileira tem essa particularidade de que as suas rítmicas são muito ricas e muito variadas, e cada um vai sapecando ele agora do jeito que lá, tá vendo? Então, são pequenos recortes do Guimarães. O Joãozinho Bem Bem. Joãozinho Bem Bem. O Joãozinho Bem Bem. Dor nas cadeiras que eu tenho, ninguém nesse mundo tem. Que está lá no Tim Tatu, é isso mesmo. Né? Eu faço... Esse é um trabalho de orivesaria mesmo, porque você vai ler uma obra literária e dialogar com a música e recriar musicalmente isso. Uma coisa é musicar, isso é um outro trabalho, um trabalho que eu nunca vi, sabia? Isso é um trabalho que eu nunca vi, já vi poetas, quer dizer, músicos musicando poemas, né? Isso. Mas nunca vi pegar prosa e fazer pequenos recortes da prosa e fazer uma recriação da prosa, né? Assim, é como se fosse um passeio panorâmico através dela, assim, eu acho, né? Não, é mesmo, é um passeio panorâmico com as minhas palavras, na maioria dos casos, e evidentemente para manter a ligação total com tudo que é o livro, eu firmei desde o princípio que eu ia colocar citações de frases do livro, eu ia pegar, isso não tinha dúvida que eu ia fazer isso. E fiz isso em todas as músicas, né? Inclusive naquelas em que eu não trato diretamente do livro, mas eu trato de alguma coisa que é muito próxima do ambiente do livro, só pelo fato de eu ser interiorano. Uhum. Só que eu sou do interior aqui de São Domingos do Prata, que aliás fez aniversário dia 4 de agosto agora, e o nosso grande Chico Pinheiro, atleticano feito eu, mandou uma saudação nacional via TV Globo lá para a minha terra. Nós ficamos muito agradecidos por tudo isso, mas o fato de ser interiorante de São Domingos do Prata, mas aqui nos costados aqui de Ouro Preto, Mariana, do Caraça, do famoso Colégio do Caraça. É perto de Ouro Preto? Eu morei em Ouro Preto, Eduardo estudou em Ouro Preto. É perto, porque muita gente de São Domingos do Prata estudou em Ouro Preto, e você tem um caminho, você pega atualmente um caminho, um trecho da BR-262, entra por Ponte Nova e chega em Ouro Preto. Mas se tivesse uma estrada em linha reta, uma ligação assim, daria uns 60 quilômetros, 70 só, entendeu? Bom, é região muito montanhosa, né?
nós somos de região montanhosa mesmo, né? As famosas alterosas, né? Bom, mas eu sou dessa região, então o que tem de linguagem nisso, e de modo de De ver a vida? singularidade, né? Tem muita coisa que por fim eu falei assim, olha, eu até fiz essa frase assim de efeito, que as almas, há muita coisa em comum entre as almas pratianas e as almas sagaranas. Ai, E, que coisa linda. e tem mesmo isso, entendeu? Na medida que eu fui mexendo ali no livro, fui relendo e tal, ficou bom de compor, sabe? Por exemplo, tem uma ideia lá na ideia, na música que chama Ezoeira e Poeira. Ezoeira e Poeira é uma expressão que está dentro do livro, em algum lugar do livro, em algum lugar da crônica. É quando o sujeito interiorano chega para o outro, chega num bar assim, e fala assim, ele vai fazer um cumprimento qualquer, de uma vibração qualquer, porque chegou ali, ei, zoeira, ei, poeira. E aí começa, vai tomar alguma coisa, vai jogar sinuca, coisa de gente do interior. Eu peguei essa expressão e dei um nome para uma música, né? Que é zoeira, é poeira, que aqui tem na segunda-feira, quando pra minha cunhada é quem faz a festa, minha cunhada é que é festeira. Aí eu fui enfiando os meus assuntos. E a minha cunhada é mesmo festeira. Minha cunhada é do balacobaco. E assim fui enfiando essas coisas. E no meio, na certa altura da música, eu danei enfiar os personagens da minha cidade, de São Domingos do Prata. E os personagens que eu acompanhei presentemente até a minha adolescência, né? Os nomes são esses. E citei lá o nome do Eduardo, que tem apelido de Butina, ele está lá na música. O meu irmão Maurício, tem apelido de Bodão, está lá. E citei, porque são personagens familiares e da cidade, citei um monte. Por que eu fiz isso? Por causa do apreço que o Guimarães Rosa tem por personagens em geral. Eu falei assim, eu também tenho. Todo mundo tem, né? Toda cidade tem seus personagens. Os milhares, né? Mas aí eu falei assim, mas então tá aí mais um elo entre o Sagarana, o Guimarães Rosa e tudo, e a minha modesta vidinha ali em São Domingos do Prata, até enquanto morei lá, né? E busquei essas pontes assim, entendeu? Para fazer o trabalho. Eu esqueci, eu tinha falado, realmente ninguém tinha feito, né, na prosa, mas aí intervenção aqui. O Caetano e o Milton fizeram a terceira margem do Rio, né, que é lindo, que é um Fizeram essa conto música. belíssimo, né? Né? Vai citando o Oco de Pau que diz: eu sou madeira, beira da val, tris, isca certeira, né? Mas Meio a meio, rio. eu acho que o seu comentário tem sentido na Porque é particularidade dele. diferente. É que eu peguei Porque um livro. o que ele pegou Eu o peguei o livro, livro o que eles inteiro. fazem, Ele eles pegou uma fizeram uma música. música. Ele nem pegou, ele pegou e fez uma música. Você não, você fez você fez um disco a partir de um livro e inserindo ali recortes e visões suas a respeito daquilo. É bem diferente. É bem É diferente. por isso que eu falei que eu nunca tinha visto, tanto E é que longo, né? isso te deu um prêmio. Aí eu Muito ganhei bem. o prêmio Flávio Henrique do BDMG Cultural, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, que tem uma ação na área da cultura, chamado BDMG Cultural. Eles têm uma ação na área da cultura desde os anos 80, ali sob o comando do Carlos Alberto Teixeira da Costa, da Malu Prachedes, da Beth Santos, e etc., até os dias de hoje. Eles têm uma atuação importantíssima de apoio à música instrumental, a música com letra e música, e aos discos, né? Nos últimos tempos, os discos lançados aqui são quem se inscreve é submetido a uma comissão, e aí eu ganhei o prêmio em 2019, para 2020 eu ganhei o prêmio
o melhor disco aqui de Minas Gerais. É bom quando você faz um disco sem a menor ideia do que vai acontecer com ele, né? Aí você vai colhendo esses frutos assim. É muito bom. Você não se inscreveu não nesse BDMG? Se inscreveu? Não, Aconteceu? foi a primeira vez que eu me inscrevi. Eu vi assim Uhum. há muito tempo que tem essa coisa, né? Lá de apoio à cultura aqui de Minas Gerais. É, aí, em 2019, na coisa de pandemia, todo mundo parado em casa, e eu vi a divulgação do projeto, do programa lá de apoio à música mineira, né? E eu Márcio falei assim, Alac te dando um abraço. Sol Alac. Você sabe onde é que Sol Alac está nesse momento? Ela está em Buenos Aires. Se não estiver em Montevidéu, mas eu acho que ela está em Buenos Aires. Não, não, é o Márcio Alac, Márcio pianista. Alac. Ah, entendi. Sol Alac. Pode ser também. Não, Sol Alac pode aparecer por aí, que não, ela, que é ela esse acompanha a que gente. te deu um abraço. Márcio Alac. Ah, que beleza. Muito obrigado. Pianista da pesada. Não, eu sei demais do nome. Eu confundi os dois, mas por acaso os dois nomes se escrevem completamente diferente. Sol Alac também é cantora, também é artista, compositora, lá de Buenos Aires, morou em Belo Horizonte um tempo. Acompanhei muito, muito tudo que ela faz, ela continua fazendo, mas o Alac dela, eu acho, se não me engano, é polonês. Escreve A-L-A-C, Alac. O Não, Márcio não, Alac é H, H-A-L-L-A-K-C-K. CK. É outro sobrenome. Mas são grandes figuras isso aí. Mas aí perdi a nossa conversa, o que a gente estava falando. Também não sei onde é que estava. Eu estava falando agora do disco, né? Que eu É do acabei me. BDMG. BDMG, BDMG que você é, ganhou. Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Eu me inscrevi pela primeira vez, porque estava naquele negócio de pandemia e tal, vai pensando o que fazer, eu falei assim, vou me inscrever. Aí escrevi o disco lá e, me deram o prêmio de melhor disco de Minas Gerais. Mas você sabe que eu tenho a honra desse disco ter sido citado por Zusa Homem de Melo, que já nos Puxa, deixou. Assim, são essas coisas que vão andando assim, sem a gente ter controle, né, sobre elas. É, o famoso Pelão, que trabalhou muito no Rio de Janeiro, nos anos 70, 80, tudo. Pelão também estava ligado nessa época toda, Hermínio Berto de Carvalho, lá no Rio, os sambistas do Rio, Cartola, Cachaça, todo mundo. Pelão também está com esse disco. Deixa eu ver quem mais. Tem uma figura lá de São Paulo que era do tempo dos festivais de música. Daqui a pouco eu lembro o nome dele, essa figura também. o Zusa certamente gostou por ele ser um cara da historiografia, né? E você É, traz essa historiografia desde, né? Para quem não viu, eu repito aqui. E tem essa foto também, essa inicial aqui que a gente não mostrou dessa desse caminhonete carro, aqui, bonito, de carrinho, né? esse carro aí era um carro, esse aqui, né? É. Isso, vamos. Esse carro aqui, segundo me disseram lá no Museu Sagarana, em Itaguara, Itaguara é um município. Naquele tempo, Guimarães era um distrito de Itaúna. Mas hoje, desde 1948, é uma cidade, é um município, né, com vida própria. Mas me disseram lá que esse caminhãozinho aqui, ele e mais alguns cavalos e burros, era um meio de transporte do Guimarães Rosa para ir socorrer as pessoas na roça, no meio do mato, qualquer lugar que fosse. Puxa. Era assim, o negócio era duro. O camarada não era brincadeira não, viu? No meio disso, aí começou a escrever, né? E fez o Sagarana, né? A grande paixão do Tom Jobim era o Guimarães Rosa e o Drummond.
E o Tom, ele gostava muito de ficar entre os matutos para ouvir as histórias. O que ele É, mais gostava, o Tom, era circular entre o pessoal para ouvir ver esse imaginário mesmo, né? Que você, igual conta da Ritinha, né? é. Como é que esse imaginário circunda, né? Como é que essa vida se dá em lugares tão pequenos e de vida tão difícil, né? É, De vida é. tão complicada. É uma abordagem complexa demais assim das coisas da vida, né? Feita por essas pessoas que estão lá. O Tom Jobim, quando ele fez Águas de Março, quando ele fez Matita Perê, já vinha disso aí, né? Mas, aliás, a respeito de Matita Perê, tem na Águas de Março, tem uma coisa que ele explicou um certo tempo depois, que esse envolvimento dele todo com o, o mundo que não era o mundo cosmopolita do Rio de Janeiro, né? Uhum. Quando ele vai dar o nome no disco dele de Matita Perê, e quando ele vai citar também essa ave na música Águas de Março, num certo momento ele faz uma explicação para um músico que tocava violão com ele. Eu não esqueci o nome desse cara, o cara que gravou com ele o Águas de Março. É, ele falou para esse músico que tocou violão com ele que ele tinha descoberto um erro, que é. Eles grafaram assim, Matita Perê. E ele falou que não, que o certo era Mati, depois outra palavra, Taperê. Ah, tá. E esse Taperê, eu até tenho aqui um dicionário do Antônio Geraldo da Cunha, de palavras de origem tupi, na língua portuguesa, e depois eu vou ter dar uma olhada nisso ali. Ainda continuam Esse, ta, grafando assim. esse Taperê deve significar tapera, e o Mati é alguma coisa que vive na tapera, ou Ah, tá. entendeu? Então, mas aí o negócio, quando você escuta assim, matita perê, você acha mesmo que ou que é uma palavra só, então que a primeira palavra é matita, e a segunda é perê. Mas não é, né? O Tom Jobim explicou isso depois. Tem um vídeo do Hamilton Holanda que conta essa história, ele fazendo aquelas coisas geniais dele, explicando algumas harmonias, alguns detalhes importantes sobre música. Ah, vou procurar, que eu conheço a Casa do Tom, conheço Pode, outros. pode procurar. É, Hamilton de Holanda, Águas de Março. Você vai achar um vídeo dele explicando isso tudo. E essa história deve estar lá. porque metade na Rita Pereira ele escreve, tem a outra que o arranjo não é dele. Agora eu esqueci de quem que é. Ela tem Não, esses duas, arranjos eu não lembro direito de quem são, não. né? É. Mas, enfim, o Guimarães Rosa está dentro disso tudo aí. A Dentro admiração de dele, tudo. a admiração dele por Carlos Drummond e por Guimarães Rosa está plenamente explicada, né? Nossa Senhora. O Guimarães tá em tudo, né? E É, uma das obras mais conceituadas, realmente difíceis, né? Eu penso assim, sempre como um tradutor vai trabalhar com Grande Sertão Veredas, né? você sa- Nada, tiro que o Nossa, senhor não, ouviu, não né? sei. Já O começa aí. Sagarana ainda é mais light ainda, agora Nesse sentido é mais fácil. agora o O Grande Grande Sertão é Sertão complexo. Veredas Olha, é mais complexo. em 2018, eu fiz uma. Fui convidado para tocar num encontro lá na UFMG, um encontro de sala de aula, não foi auditório, teatro, não, na sala de aula. Era um encontro de tradutores. Tradutores.
eu fui lá levar várias dessas músicas do que eu estava fazendo. Em 2018 eu estava gravando, né? Em 2019 saiu o disco. Mas aí, quando eu cheguei lá, toquei e tal, tinha uma pessoa lá, que era uma mulher, que ela tinha dupla nacionalidade, inglesa e brasileira, sabia português muito bem e sabia inglês por ser língua de origem dela. Então ela estava me contando que já tinha um tempão que ela estava traduzindo. Eu estava fazendo uma nova tradução do Grande Sertão Veredas, porque as traduções em inglês, até aquele momento, não eram satisfatórias ou desviava muito por falta de o tradutor não saber como é que retrata. Como é que você retrata o espírito do sertão? Como é que você retrata, por intermédio de um texto, o que é a morte no sertão? Quando o sertanejo mata alguém no sertão, matar um bicho para comer, para sobrevivência, é uma coisa. Mas matar um ser humano, né? Então, E eles têm uma explicação, uma coisa muito louca para isso, porque essa morte ela não pesa no ombro deles. Não é assim. O Guimarães Rosa fala isso numa carta que ele tem para o João Condé. Ele explica isso. Como é que você traduz isso para uma língua, para o inglês, e para um ambiente onde esse negócio não faz sentido? O ambiente não tem aquele clima, não tem aquele negócio, não tem a rusga, não tem aquele tipo de rusga e tal. Vai ter outra rusga, né? Os vikings, os não sei o que lá, nórdicos e tudo, tem uma rusga deles. Mas ela é diferente da rusga do sertanejo, aqui de Sete Lagoas para frente aqui, Codisburgo, Morro da Garça, etc., que vai entrando para o Triângulo Mineiro, chega até em Goiás, sobe também para o noroeste de Minas, atravessa um pouco para a Bahia. Isso é um outro planeta, né? Vai lá para o Piauí para você ver onde eu morei. São peculiaridades, e eu acho que às vezes impraticáveis, né, de ser traduzidas para... E como é que se dá, Celso, você é um cara justamente que trabalhou com a literatura mesmo, assim, você tem interesse em continuar esse tipo de trabalho com outros autores, assim, porque é um trabalho difícil, é um trabalho, entendeu? Não sei se isso aconteceria, não sei. Esse negócio nasceu assim do acaso, não foi pensado, não. O meu amigo Afonso Borges, que é criador do Sempre um Papo, que eu acompanho desde há exatos 35 anos, que o Afonso está fazendo agora com o projeto Sempre um Papo, que é uma produção, é um programa de lançamento de livros, que furou completamente, rompeu completamente a ideia de que tudo só aconteceria produzido do Rio para São Paulo e de São Paulo para o Rio. Isso aí rompeu completamente. E a internet também acabou com isso, mas o Afonso vinha fazendo isso nos tempos analógicos. Nós acompanhamos, a gente tem amizade muito grande desde 1970 e tantos, 80. O Afonso, ele sempre fala comigo, sempre me sugere uma coisa que você falou lá para trás, assim, por que você não pega suponhamos o caso do Monte de Andrade e faz música para eles? Não é assim, eu nunca pensei nisso. Eu conheço poucas músicas, se tem mais eu não sei, mas assim, das que eu gostei mesmo, assim, tudo, de gente que colocou melodia em poema feito assim. Eu acho que Zé Miguel Wisnik fez isso Wisnik. para um poema que chama Anoitecer, do caso do Monte de Andrade. É uma beleza assustadora a melodia que o Wisnik achou para aquilo e o poema.
Milton Nascimento fez Canção Amiga há muitos anos atrás, né? É lindo, lindo. É lindo. Sueli Costa musicou Segue o Teu Destino. Pois é, Sueli. não estou lembrando dessa, não. É aquela Segue o Teu Destino, rega tuas plantas, ama Tá. tuas rosas. Fernando Pessoa. Fernando Pessoa. Cecília Não, Meirelles. isso. Eu acho que o poema tem que falar para o músico. Ele canta para você. Você escuta ele. No caso de Carlos Drummond de Andrade, eu tenho mais exemplos por aí, mas os que me bateram mesmo assim para valer foram esses. E tem um caso dos mais antigos ainda, que é o Azulão, né, com o poema do Manuel Bandeira e a melodia do Jaime Jaime Alvaro. Alvaro. Né? Então, esse tipo de coisa, assim, é preciso... O Bandeira era muito musical. O Bandeira fizeram um disco só com o Gil musicou, o Francis Rai musicou. Não sei se você conhece, a Estrela da Vida Inteira. Sei. É lindo esse disco. É porque o Bandeira era muito musical. Né? Ele era um poeta de muita musicalidade, assim, né? Mas, voltando à sua pergunta, eu não penso assim objetivamente em pegar, sei lá, ou então atender, por exemplo, a ideia do Afonso Borges, né, de pegar poemas do Carlos Drummond e fazer melodias para eles. Nunca pensei, eu não venho pensando nisso. O caso do Guimarães Rosa é um caso fortuito, que eu estava te falando. Porque em 2012, é até bom contar essa história. Em 2012, o então prefeito Alisson Diego, por intermédio de verbas que ele conseguiu no Banco do Brasil, ele criou e transformou uma antiga rodoviária, se não me engano, lá uma casinha pequena, modesta, lá em Itaguara. Ele transformou aquilo num Museu Sagarana. As duas sílabas, Musa, Museu Sagarana. E para exatamente chamar a atenção da cidade e para quem mais passasse por ali, que o livro Sagarana foi escrito, começou a ser escrito naquele período em que Guimarães Rosa morou lá, os 2 anos, de 30 a 32. Morou lá exercendo a profissão de médico, né, jovem médico. Uhum. E então eles queriam fazer essa saudação ao Guimarães Rosa, porque foi lá mesmo, e lá que a Vilma Guimarães Rosa, filha dele, nasceu. E várias das novelas do Sagarana e vários dos personagens de Sagarana são reais, né? No encarte aí, né? Você que está com o encarte na mão, na abertura aí eu peguei eu copiei um trecho de um depoimento dela, da Vilma. Vilma Guimarães Rosa. Contando isso, né? Dizendo que os anos vividos em Itaguara influíram enormemente na produção literária lá do pai dela, né? Ela fala que cita nomes mesmo. Compadre meu, Quelemem, do Grande Sertão Veredas. Compadre meu, Quelemem de Goiás. De Goiás. Eu lembro direitinho disso. O Boticário Raimundo. Direitinho. Esse Boticário Raimundo, lá no museu tem referência a ele, lá em Itaguara. Essas coisas todas que aconteceram lá. O Boticário Raimundo de Sagarana. Olha que coisa aqui, ó. Da turma de trabalho do senhor Pascoal Torquete, saiu Lalino Salatiel. Olha só, lá a volta do marido pródigo. Agora, olha você ver como é que são as coisas. Esse negócio aqui, nós estamos falando de 1930, né? 30 e poucos, beleza. Não é que a coisa de um ano por aí, por intermédio do meu irmão Maurício, eu fico sabendo que existia gente que assina Torquete e que esse Pascoal Torquete é parente direto dessas pessoas que hoje são empresários aqui em
na cidade de Timóteo, nessa região riquíssima, muito importante, chamado Vale do Aço, né? Vale do Timóteo, Aço. Ipatinga, essa região é poderosa nesse negócio de fazer o ferro gusa, fazer o aço inoxidável e essas coisas desse mundo aí. Então, eu acabei falando, no final das contas, falando com parentes diretos do Pascoal Torquetti, que está citado no Guimarães Rosa, e o Pascoal Torquetti é daquela turma, da turma da enxada e da picareta e dos burros e tal, abrindo estrada, trabalhando ali no MUC, fazendo a vida no MUC. Agora você imagina um ambiente desse, qual é a sintaxe de um ambiente desse? Aí o Guimarães Rosa foi nesse negócio, trouxe isso desse jeito dele, e depois pega um sujeito mega cosmopolita como Tom Jobim, que tem profundo interesse nisso, né? E é bonito o negócio, é rico demais. Demais, demais. E tem assim, você teve esse cuidado, né? Além do recadinho aqui da Vilma Guimarães Rosa, né? Tem todos os seus dizeres aqui explicativos, né? Aqui no iniciozinho, né? Eu faço todas as indicações. Se eu escrevo uma letra e coloco lá uma expressão que não é minha, essa expressão estará em itálico e vai ter lá embaixo uma notinha explicando de onde que eu tirei aquilo. Eu tenho verdadeira obsessão e profundo respeito por qualquer coisa que seja criada, né? E por isso que eu não deixo nunca de fazer referência ainda mais em qualquer caso, né, de outras músicas minhas, e principalmente nesse caso do Remanso de Rio Lago, que é um disco. E é um bom número de faixas, né? Ele foi demorado para fazer, você foi fazendo assim, porque é um disco árduo, né? Assim, foi mega demorado. Mega demorado, né? Mas foi mega prazeroso, eu não tive pressa de fazer ele hora nenhuma. Não tive pressa, eu sabia que ele é um disco que pedia tempo e que, assim como um rio denso, lento, sabe? Eu tinha que que lindo, denso e lento. Eu tinha que ser mais ou menos daquele jeito ali, ó. Denso e lento. Sem cachoeira no meio do caminho e sem corredeira. Sempre denso e lento. Eu tinha que ir assim até o fim. E fui assim até o fim, fazendo esse disco. Usando essa imagem. Ele tem justamente, minha mãe estava ouvindo comigo, né, eu destaquei principalmente aquela menina borboleta, que eu fiquei alucinada com a menina borboleta. Desejo, mas é lindo, sim. Outras também são lindas, mas tem um contínuo, é como se fosse virando as páginas da obra. Você fosse virando as páginas, você está contando essa narrativa, né? E outra coisa que eu destaco também, e te parabenizo pela execução do violão. O violão está muito bonito, né? Os arranjos, a voz, a mixagem, está tudo muito bonito. Por isso eu tinha que ganhar o prêmio. O disco é impecável. O disco é impecável. Não tem assim uma coisa que eu falo assim. Ele é para ser ouvido e ouvido. E aos títulos, Capim Dourado, Samba Chula, né? E nos remete também justamente a essa ancestralidade, né? Samba Chula, né? Vai lembrar lá da casa da Tia Ciatas, vai lembrar dessa ancestralidade qual você coloca lá naquela foto dos trabalhadores, para quem não viu, está aqui. Pois é.
Daniela, tem uma coisa, deixa eu falar uma coisa também muito importante sobre esse trabalho aqui, ó. Então, vou voltar aqui na capa dele, ó. Né? Uhum. Bem claro aí, né? Tá. Muito bem. Essa capa aqui, essa foto dessa capa, é um detalhe do manto do vaqueiro que está Nossa, exposto no Museu Casa de Guimarães Rosa, em Cordisburgo. Tá certo? Tá lá. E esse manto do vaqueiro é uma peça de roupa, né, longa, que vai até os pés assim, grande. Esse manto, ele é todo bordado. Isso foi uma ideia de uma moça de São Paulo, chamada Beth Ziani. Essa menina juntou em torno de 200 pessoas, nossa, todos que de alguma maneira conseguissem dar um ponto que fosse de bordado, para pegar um tecido próprio, longo, e sair bordando ali motivos variados e misturados do mundo de Guimarães Rosa. nossa, que Esse, coisa linda. esse manto está exposto lá. Na internet você acha fácil. Manto do Vaqueiro, Uhum. Museu Casa de Guimarães Rosa, Cordisburgo. Você vai achar isso. Várias fotos desse manto. É lindo. Muito bem, eu vendo aquilo ali, eu abri o manto e falei assim, eu quero fotografar umas partes do manto. E o fotógrafo, o Eduardo Gontijo, fotografou. E o Guilherme Seara, o design, Fez lá, já fez não teve dúvida. desenho por cima, né? Ele matou a charada. Isso aqui é a foto mesmo, isso é um detalhe, isso é a foto. E agora, e Uhum. o nome Remanso de Rio Largo? Isso daqui tem um detalhe importante aqui. Desde que nós estamos conversando, estou querendo falar dele. O Remanso de Rio Largo não é uma expressão que esteja no Sagarana. Essa expressão está no Grande Sertão Veredas, deixa eu lembrar aqui, no momento em que o bando de Hermógenes está encostado em algum lugar, e lá tem um cantor chamado Ciruís, ou um versejador. E esse cantor começa a cantar. E o negócio é mais ou menos assim. Urubu é vila alta, mais idosa do sertão, padroeira minha vida. Eu vou lá, volto, mas não. É manso de Rio Largo, viola da solidão. Quando vou pra dar batalha, convido o meu coração. Coisa linda, meu Deus. Isso no Nossa Grande Sertão Senhora. Veredas. Mas essa expressão, eu sempre gostei muito dela. Eu já usei essa expressão numa outra música minha, do meu disco de 2011, que é o Estrada Real de Vila Rica, que é uma outra história. Usei lá para dar um nome a uma música lá. E quando eu fui fazer esse disco, essa imagem que eu usei do rio denso e lento, tudo, eu falei, o rio, esse tipo de rio tem sempre um remanso, uma área onde a água fica mais parada. Muitos peixes gostam desse cantinho ali, e nesses lugares é onde muita gente gosta de pescar. O peixe fica rodando por ali, ele está ali no remanso, quieto ali, na água mais calma. Então, eu sempre gostei muito dessa imagem. Aí eu trouxe essa imagem para dar título a esse disco. Agora, a, essa melodia que eu cantei aqui tem uma história complementar importantíssima, importantíssima. Essa melodia que eu cantei aqui não é a melodia que o Ciruís cantou lá no bando do Hermógenes. Ninguém sabe aquela melodia, né? Ele cantou alguma coisa com essas estrofes. Mas essa melodia, ela vem sendo usada há muito tempo
porque ninguém mais do que Antônio Cândido. Você não está brincando, não? Vem com Antônio Cândido, vamos ver. Não, agora não é Isso não brincadeira, é não. mole, não. Isso não é mole, não, hein? Ninguém menos do que Antônio Cândido postou na internet, há muito tempo, ele próprio, cantando isso, lindo, bonitinho demais ele cantando. A capela, ele cantando essa canção de Ciro Luiz. Essa música acabou ficando com esse nome, Canção de Ciro Luiz. Ele canta isso com uma melodia e ele explica que melodia é essa. Aí ele fala que quando ele era menino, a mãe dele cantava alguma coisa que tinha essa melodia. Assim. E não é que com o passar do tempo, essa melodia, ele próprio, Antônio Cândido, teria encaixado essa melodia nas estrofes da canção de Ciro Luiz do Grande Sertão Veredas. Olha só. Nossa. Então é uma canção de Niná, que a mãe do Antônio Cândido cantava para ele. Essa melodia coube perfeitamente na métrica das estrofes. E ele gravou isso, então está lá na internet também. Outra dica importante, quem quiser ouvir lá. Vai lá, Antônio Cândido, no YouTube, Antônio Cândido, Canção de Ciro Luiz. Vai ouvi-lo cantando isso que eu estou fazendo aqui, a capela. Mas ela é linda, porque tem que ser duetada, né? Irmã, é manso de rio lago, viola da solidão, quando vou pra dar batalha, convido o meu coração. É lindo, né? É o caipira mineiro, é o caipira interiorano, né? É o dueto. É puro, né? É bonito que... Em estado puríssimo, né? Puríssimo. É. É isso. Nossa, o Antônio Cândido. Puxa Antônio vida. Cândido, é isso aí, ó. Eu usei o Antônio Cândido para estudar muita literatura, né? Assim, já vi Olha, o Antônio Cândido falando muito sobre Vinícius de Moraes, né? E falando sobre o próprio Guimarães, ele fala com é, uma beleza, né? Assim, com é, uma clareza. A fala do Antônio Cândido é é lindo tudo, demais. né? Tem um suplemento literário do Minas Gerais, que é o jornal oficial do Estado, né? De Minas Gerais. Eu já escrevi um artigo para esse suplemento, Já? O suplemento? Pois é, o sobre a suplemento. Sueli Costa. Ó, tá vendo? É mesmo? Nunca li, Sobre a não. Sueli, mas tem muitos anos, foi um artigo sobre a Sueli Costa. Que está lá no suplemento, né? Olha que coisa Está no meu importante. livro, está no meu livro que eu mandei para você. Eu não li ainda não o seu livro. Só folhei ele assim. Só folhei ele Tá no assim. livro. Que bom que eu vou ler isso lá, vou ver isso lá. Tá lá, tá no livro. Depois eu te dou retorno aí, depois que eu ler o seu livro. Mas em 1974, o suplemento literário fez uma edição especial para o Guimarães Rosa. E o suplemento literário naquela época ele era publicado em formato muito grande, igual jornal grande, né? Formatão assim e tal. E lá tem um artigo de umas 3 páginas, de letra pequena, talvez no corpo 10, assim, do Antônio Cândido falando do Guimarães Rosa e do Grande Sertão Veredas, com aquela profundidade dele, né? Tem outras opiniões muito importantes lá dentro desse exemplar. Mas, como diz Humberto Werneck, né? Quando você vai ouvir Antônio Cândido ou Silviano Santiago e tal, é preciso ver se você tem roupa para aquilo, né? Bonitinho. O próprio Humberto Werneck, que é uma pessoa muito modesta, é daqui de Belo Horizonte para estar em São Paulo há, sei lá quantos anos, 40 talvez, ele próprio, é bom a gente trocar de roupa quando vai conversar com ele, porque entre outras maravilhas da vida dele como jornalista e cronista, ele apresentou o último livro do Carlos Drummond de Andrade, Faroel,
A apresentação do livro é dele, Ah, do Humberto Werneck. E agora, já tem uns bons anos, o Humberto Werneck está escrevendo a biografia do Carlos Drummond. É um negócio muito... existe uma biografia do Drummond, já. Mas do Humberto Werneck deve ser talvez A, mais interessante. a do Humberto Né? Werneck... Porque a vida do Drummond em si é uma vida, digamos, absolutamente medíocre, assim. Ele só tinha uma amante, né? Não é uma vida interessante, é a vida do Vinícius, assim. Assim, agora vamos ver o que, assim, ele vai extrair, vamos dizer, ele era um ser, um gênio, mas, assim, a vida mesmo do Drummond em si, não era uma vida lá interessante, assim, ele trabalhava, né, no gabinete, voltava para casa tantas horas, tinha só uma amante até o fim da vida, assim, não era uma vida lá, né, assim, interessante. Não foi, eu não sei o tanto de coisa que o Humberto Werneck vai nos revelar naquilo, mas eu acho que nas vidas provavelmente assim muito simples, a gente pode se surpreender com muita coisa, viu? Exatamente, Pode se surpreender com as miudezas dela, e as miudezas delas podem conter grandes coisas da vida mesmo, né? Eu Eu acho acho que que ele pode, dentro do humor, da sagacidade, do grande humor do Drummond, ele pode, se ele estiver munido de muita informação, ele pode tirar grandes coisas. vai tirar, mas, claro, o Humberto está trabalhando calmamente, ele é muito... Né? Quando ele escreveu Santo Sujo, a vida do Jean Valley, aquilo ali foi um trabalho minuciosíssimo. Até a Kozak Naif publicou esse livro, que eu tenho aqui, já li. Mas Humberto é muito cuidadoso com esse negócio. O biógrafo tem que ser assim, né? Lira Neto, é outro genial. Eu estava Humberto, fazendo um curso com. Eu estava fazendo um curso com o. Ai, gente, Rui Castro. Ele estava Rui falando Castro é outro. né, de você que vai biografar, você se pegar de paixão pelo seu biografado mesmo, né? Tem que Você tem ser. que ser um obsessivo, um chato, um né? Então ele falou muito sobre Nelson Rodrigues, da Exatamente, é vida isso do aí. Nelson, né? É isso E aí. Mas, falamos bastante. é, Isso aqui eu adorei, bonito, isso aqui não sei de que época que é. Tem sempre, né, uma poeticidade da terra, da natureza, né? Daniela, esses dias eu fui no Arquivo Público Mineiro, coisa de 15 dias atrás, que agora abriu para Hum, pesquisas e tudo. Eu fui lá para poder adquirir a revista chamada Revista do Arquivo Público Mineiro. Essa hum, revista ela é publicada desde quando Ouro Preto era a capital de Minas Gerais. Ela tem uma periodicidade, varia um pouco, mas depende, porque precisa juntar um período para poder contar hum, a história, para relatar tudo ali. Se coincidir com o momento que está faltando dinheiro ou um momento que tem uma guerra, por exemplo, a revista para. hum. Enfim, mas ela está agora com 15 edições novíssimas, de um certo tempo para cá, com uma diagramação linda, moderna. Mas eu fui lá atrás de uma revista da edição número, acho que 31 ou 32, não sei, que o que tem dentro dessa revista são os contos, são as crônicas. Eu vou falar isso tudo só para poder falar um pouco sobre a biografia do Carlos Drummond. São as crônicas de um sujeito chamado Antônio Crispim e um sujeito chamado Barba Azul. Nós sabemos disso aqui. A gente sabe disso aqui. São Domingos do Prata é muito perto de Itabira. Essas coisas a gente normalmente tem mais ou menos a obrigação de saber. Mas é muito comum que as pessoas não saibam e não tem que punir ninguém por conta disso também não. Mas o Antônio Crispim e o Barba Azul eram Carlos Drummond de Andrade com 28 anos de idade. Olha,
27, 25, 26, 27, 28 anos de idade. E as crônicas que estão nesse livro, que eu fui lá buscar, são desse período, 1931, 30 e 31. Então, o Antônio Crispim, ele aborda algumas coisas como Antônio Crispim. E o Barba Azul aborda outras como Barba Azul. São dois personagens diferentes, né, que abordam de maneira diferente a crônica da cidade. E ali tem uma riqueza de detalhes e de capacidade do observador que torna riquíssima a vida do observador. Não é só das coisas que ele está vendo. Ele próprio ter a capacidade de ver aquilo significa que ele é um sujeito muito rico, muito capaz de... E no final das contas, traduzir aquilo tudo em frases, em textos, em parágrafos, entendeu? Com uma clareza e com uma beleza impressionante. E já tudo ali mesclado de poesia. Né? Ele escreveu o primeiro livro dele de poesia em 1930, e ele está fazendo essas crônicas. Alguma poesia. Alguma poesia. Então, a riqueza toda que está na vida desse rapaz, desse jovem de 27, 25, 26, 27, 28 anos, eu acho que é muito rica, e numa cidade que tinha a mesma idade, porque ele é de 1902, Belo Horizonte de 1897. Então, os dois estavam ali. Belo Horizonte estava 3 ou 4 anos só mais velha do que ele. E ele veio vindo extrair do ambiente tão pequeno, né? Geograficamente muito pequeno, poucas ruas, poucas casas, ele extrair aquele tanto de coisa com muita sagacidade. Você gosta daquela leitura estruturalista do Afonso Solano sobre ele? Já passou, né? Eu gosto também. Às vezes, tem uma coisa a respeito de crítica em cima do caso Monte de Andrade que eu entendo, mas eu não sei se é necessário, que foi o caso do Décio Pinhatari, lá na Comunidade de São Paulo, que ficou frisando que o Carlos Drummond era um sujeito de baixa cultura, lida e tal. Não, esse pessoal eu não aguento, não. Eu não sei se tinha necessidade de frisar isso, não. Não sei. Agora, a inevitável pergunta que tem que fazer a você. Como fica você entre os mineiros? Inevitavelmente tem que fazer essa pergunta. Puxa, essa pergunta é difícil demais. Eu sou Não, falamos sobre Guimarães Rosa, falamos sobre... Né, ou é incômoda, ou... Falamos de uma carreira super independente, que é a sua, que é linda, um olhar poético sobre a vida, né? Mas porque, né, tem Minas aí, né? E Minas é muito marcado na sua obra. Totalmente. Né? Aliás, a maioria dos compositores, mesmo aqueles que eu acho que, eu não sei se a maioria, eu não sei, de repente são todos, sabe? Todo mundo é marcado pelo ambiente de onde ele é. Chico Buarque de Holanda, 100% marcado pelo Rio de Janeiro. Aborda temas de interesse nacional, mas ele é marcado pelo Rio de Janeiro. Chico Buarque de Holanda, quando ele soube, fazer uma revelação aqui importante. Eu vou responder a sua pergunta daqui a pouco, eu volto nela. Quem sou eu entre nós aqui mineiros, do mundo da música, né? Mas o Chico Buarque, há muitos anos, ele fez o Carioca, né? Tem uns bons anos que ele fez esse disco Carioca. Pois bem, pelo menos uns 10 anos antes disso, eu sempre pensei assim, um dia eu quero fazer um disco chamado Pratiano. Sempre pensei nisso. Pratiano. Pratiano. Você já estranhou, você tem razão de ter estranhado. Por causa de sua origem, São Domingos do Prata. Porque eu sou de São Domingos do Prata, quem nasce lá é Pratiano.
Prateado. Não é pratense, não é prateado e não é são dominguense, não. É pratiano. Eu acho que esse gentílico de quem dessa formação, São Domingos, que é o santo português, né? O santo lá da época da Inquisição, inclusive. O São Domingos de Gusmão e o Ribeirão do Prata, o São Domingos e o do Prata se juntaram e formaram o nome de uma cidade que surgiu em 1770 como lugarejo. Portugueses é que trouxeram, que criaram esse lugarejo ali. Domingos Marques Afonso. A minha família é Marques Afonso. Minha família veio direto desse negócio aí. Domingos Marques Afonso. Meu avô chamava Adolfo Marques Afonso. Meu tio chamava José Marques Afonso. Enfim. Mas e lá nessa época, eram portugueses. Será que eles entendiam que alguma coisa que tem alguma relação com a palavra prata, o metal mesmo, será que essa coisa é pratiana? Ou é pratense? O que é? Não sei, isso é uma lucubração minha. Mas ficou lindo isso. Quem é de São Domingos do Ribeirão do Prata, São Domingos do Prata, é pratiano, ou é pratiana. Entendeu? A rua é pratiana, o padre é pratiano, o delegado é pratiano, a mulher do delegado é pratiana, a flor é pratiana, o paralelepípedo é pratiano. Acho lindo esse gentílico. Então, Lindo, lindo, lindo. ele é raríssimo. Entendeu? O cara de Salvador é soteropolitano, entendeu? É uma coisa assim, fora não é salvadorense, não é entendeu? Então, o cara que é do Rio de Janeiro é carioca, isso é lindo. Então, tanto é lindo quem é carioca, sendo do Rio de Janeiro, como é lindo quem é pratiano, sendo de São Domingos do Prata. Antes do Chico Buarque fazer aquele disco dele, eu sempre quis fazer um chamado pratiano. Pois agora chegou a hora. Eu consegui patrocínio da CEMIG, é a terceira vez que eu consigo patrocínio. Ao longo da minha vida toda, de música, eu consegui 3 vezes, patrocínio da CEMIG para fazer um disco com esse nome, Pratiano. Ai, que lindo, que E nome aí, e lindo. aí eu estou cheio de música, cheio de ideias e tal, para poder fazer esse disco. Não sei muito bem como é que vai ser. A única coisa que eu tenho certeza é que eu não quero fazer um disco com esse nome para dizer, com pieguice, para falar de coisinhas da minha cidade e tal. Não é isso, não vai ser isso. Vai ser assim como o Chico Buarque, quando fez o Carioca, ele vai além do simples fato comum, corriqueiro, o fato mais manjado, ou seja, a violência típica do Rio de Janeiro, que assusta tanta gente, ou seja, a beleza extraordinária física do lugar, ou seja, os dentes da boca da Baía da Guanabara, que tanto assustou aquele francês lá que escreveu Tristes Trópicos, fugiu o nome dele aqui agora, Claude entendeu? Lévi-Strauss. Claude Claude Lévi-Strauss, Lévi-Strauss. seja tudo isso, o Chico Buarque, quando ele botou debaixo dessa palavra carioca, aquele tanto de música e tanto de coisa, ele fez uma coisa que a todo instante fica me chamando a atenção para ver como é que eu vou sair da minha ideia, que é É, anterior a dele, é, para fazer o meu pratiano. Não sei. Não sei como é que vai ser. quando eu ouvi esse carioca do Chico, ficou de cara que ele fala assim, até Jesus, não tem Jesus, está de costas. Exatamente. Ele fala, eu falo, é de uma brutalidade e de uma poesia, né? Nem Jesus tem para eles ali, está de costas para ele, né? É, fala Mangueira, fala, né? Vai falando dos bairros periféricos, né? Então, mas eu gostei. Aconteceu alguma coisa aí? Aconteceu alguma coisa aí? Ih, barulho. Ai.
Não está ouvindo, não está ouvindo. Não? Não, não caiu, não. A dele não caiu também, não. Ele está só sem ouvir. Ele está sem ouvir. Deve ter caído. Vou ter que desligar isso aqui, né? Ficar falando igual uma. Oi, gente, eu acho que caiu. Estamos aqui há 1h20 no super papo. Falamos sobre Guimarães Rosa. Falamos sobre esse disco aqui lindo. Esse disco lindo aqui, sobre. Ele faz toda uma leitura sobre Guimarães. É primoroso esse disco. Ele queria falar mais. Hã? Então, ó, eu vou dar um tchau aqui e vou agradecer.